Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vão? Nós estamos aqui iniciando uma série de lives que dessa especialmente é da nossa disciplina Tópicos Especiais em Industrialização de Pescado. Então, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida nossa, o empresário Vitor Calzavara, que ele é o diretor da empresa que trabalha com a recepção do atum. E ele vai falar para a gente algumas coisas importantes, tá bom? Nós já estamos recebendo algumas pessoas, todas estão chegando aqui, sejam super bem-vindas. Quem souber, por favor, me ensinar como é que eu adiciono gente, escreve aí no chat. Eu não sei como é que a gente chama as pessoas. Tem uma câmerazinha aqui, é isso que a gente aperta? Exatamente, professora. Aqui na câmerazinha. Ok. Vou convidar o César. E aí, César? Oi, professora. Entramos. Tudo bom? Como vai você? Tudo bem? Tudo Você, bem? por favor, agora eu vou acionar o nosso grande convidado, né? César, ele é médico veterinário e está na disciplina nossa, Tópicos Especiais em Industrialização de Pescado, e é a pessoa que convidou o Vitor. Eu já estou chamando de Vitor, porque eu já estou íntima, uma pessoa querida, amiga nossa, e a gente acaba chamando pelo nome, assim. Deixa eu chamar aqui o Vitor. @Victor. Aqui, só um instantinho, gente. Victor Calzavara, tudo junto, né? Não. Você acha que você pode convidar? Não, não Victor? consigo, não. Não? Então me manda o contato dele. É porque ele tem Victor que... Calzavara, achei. Achou? Então seja ele. Victor Calzavara, é este. Por que não está convidando, meu Deus? Ele disse que pediu para participar. Ok. Estou tentando botar ele aqui. Como é que eu boto? Calma, Convidar. pessoal. Calma que vai entrar. Vai dar jeito. É a primeira, tá, gente? Vocês tenham paciência com a gente. Ó, pessoal, depois explicando, enquanto a professora... Aê! Então, seja bem-vindo, Vitor. E quem vai fazer a entrevista com você é o César, né? Aquele que o convidou. Mas quem está convidando você somos nós, da Universidade Federal do Piauí, em nome do NUEPA, que é o núcleo que a gente trabalha, o núcleo de estudos, pesquisas e processamento de alimentos. Seja super bem-vindo, muito grata pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar. Bem, pessoal, deixa eu só explicar aqui como é que a gente vai seguir isso aí. Eu estou pagando a disciplina com a professora, a disciplina de industrialização de peixes. E a gente resolveu abrir essa disciplina para que chamar alguns convidados e abrir essa disciplina para que a gente possa interagir mais com as pessoas e passar mais informação. Então, a gente vai fazer uma sequência de lives durante toda a disciplina, começando hoje. A gente vai fazer sempre nas segundas e quartas lives, nesse horário de 10 horas da manhã, então todos sejam bem-vindos a voltar por aqui. Na próxima quarta a gente já vai ter de novo. E a gente vai fazer uma sequência lógica, começando agora com os barcos, e depois entrando na indústria, tá? E fazendo toda essa sequência da industrialização de peixes. Eu acho que vai ser muito legal isso aí, essa forma como a gente está fazendo a disciplina, uma coisa nova. E aí, eu chamei Vitor, que quem não conhece, assim, deve suspeitar pelo sobrenome, não tem como esconder, que é meu parente, é meu primo, e a gente sempre bate papo, então a gente vai ter uma conversa das que a gente sempre tem, quando eu estou em Natal, desembarcando o barco e fazendo esse tipo de coisa. E Vitor é diretor da empresa Mar Aberto e tem muita experiência, na verdade cresceu, né? Cresceu aí dentro, quase dentro de um barco. Então, isso é muito legal. Então, a gente vai bater um papo aqui para vocês entenderem como é a questão dos barcos, dos controles dos barcos, como é a pesca em si, principalmente a pesca de atum, né, que a gente está
trabalhando hoje com a pesca de atum, Vitor trabalha especificamente com a pesca de atum. Então, Vitor, eu queria que tu conversasse um pouco da gente, falasse, tipo assim, se eu tenho um barco, como é que eu faço para colocar esse barco para pescar? Qual registro precisa? Eu preciso registrar o barco aonde? A marinha? Como é essa questão disso aí? Bom, primeiro, para a gente começar, vamos supor, eu construí um barco. Então, eu quero construir um barco para poder fazer essa pesca. Então, eu tenho que pegar... fazer. Professor, um momentinho, Vitor. Professor, tem que colocar no mudo aí. Porque a gente está escutando o que a gente está falando. Pronto. Pronto. Vai lá, Vitor. Tem duas situações. Uma é se eu quiser arrendar um barco, tá? Então, pegar um barco já pronto, com os projetos, tudo. Se eu já tiver esse barco, arrendar esse barco, eu pego todo o projeto dele, levo lá na capitania, né? E aí, na capitania, eu vou dar entrada no registro de armador, porque eu tenho que dizer que eu sou armador desse barco. Eu tenho que tirar o registro de propriedade do barco, dizer quem é o proprietário do barco. Se eu estou arrendando, né, eu estou alugando, vamos dizer assim, o barco, eu tenho que pegar um documento da capitania dizendo justamente isso. Ó, o barco não é dele, mas ele está arrendando o barco. E para eu poder ter a licença de pesca no meu nome, né, eu tenho que ter um barco meio alugado, o próprio, dado entrada na capitania, com essas documentações, e aí eu vou dar entrada na licença de pesca, né, no Registro Geral de Pesca. Porque aí você mostra para a capitania como se você fosse responsável pelo barco, né? Isso que você está dizendo, né? Isso, justamente. A responsabilidade do barco é sua. Inclusive, você tem que entregar, se o barco é arrendado, você tem que entregar o contrato de arrendamento para justamente a capitania saber o que é que ela vai cobrar de você e o que é que ela vai cobrar do dono do barco. Né? Porque existem várias formas de arrendar o barco, né? Várias responsabilidades. Bom, Isso. Sim, com esses controles, com esse registro de armador e o registro de propriedade do barco, e aí eu vai fazer uma inspeção no barco, a capitania vai determinar um inspetor para ir lá, ver se o barco atende às exigências de onde você está querendo pescar. Porque você vai dizer lá na capitania, olha, eu quero ir a 2.000 quilômetros de distância, tá? Águas internacionais, e eu vou passar tantos dias lá, e aí a capitania vai fazer uma inspeção, vai ver se tem de acordo com o tamanho do barco, ele tem a capacidade mínima de tripulantes. Com essa capacidade mínima de tripulantes, ele vai ver se a balsa salva-vidas está adequada, né? Se a quantidade de coletes está adequada, se tem os apitos, se tem o colete está marcado, o EPIRB, o transponder, que são equipamentos de localização. Né? Explica o que é o EPIRB e o transponder. O EPIRB é vamos supor que acontece um sinistro, o barco afunda. Tá? Então, é um equipamento que a gente joga nele no mar, quebra um lacre, ele tem um lacrezinho, ele tem um lacre de teste e um lacre de acionamento. O lacre de acionamento, quando você quebra, não tem como fazer, ele não volta atrás mais. Né? Então, você joga ele no mar e ele emite um sinal muito preciso, direto para a marinha, de onde o barco está. E o transponder é como se fosse um EPIRB, mas ele avisa as embarcações próximas de onde o barco está. É tanto que quando a gente olha o radar de uma embarcação, a gente tem 4 linhas só. Quando alguma embarcação está com o transponder ligado por perto, automaticamente esse radar ele fica com 8 linhas, que é para poder ter uma precisão maior, e as embarcações que estão próximas poder prestar um auxílio. Entende? São equipamentos de pedido de socorro. De segurança. Né? De segurança. Além de tudo isso, assim, tem as luzes, tem as condições de fechamento do barco, para não entrar água, né, impermeabilização. Tem toda uma bateria
inspeção primeiro, que é feita. Com o barco você tem que docar o barco, ver se o barco está com o casco correto, está com tudo ok no casco. Então, tem toda essa inspeção. Aí, a capitania vai liberar você para sair com o barco. E, em paralelo, você consegue a licença de pesca para poder liberar você para ir pescar. Certo. Mas aí a licença de pesca não é com a Marinha, Não. é isso? É com a SAP, né, com o Ministério da Agricultura. Deixa eu só situar o pessoal. Então, você tem um barco, e aí, para você começar a pensar em pescar, antes de pescar, começar a pensar em pescar, você precisa da autorização da Marinha para a Marinha dizer que você pode ir em segurança e voltar em segurança, não é Isso, isso? a Marinha vê a questão de segurança, justamente. Isso. E aí, depois que você tem essa autorização da Marinha, a Marinha diz, ok, o barco dá para fazer esse tipo de coisa que você está querendo fazer. Isso. E aí você precisa solicitar uma licença de pesca. Perfeito. Perfeito. Para você ter a licença de pesca, aí você precisa ter o PREPS, que é o Programa Nacional de Controle de Monitoramento dos Barcos de Pesca. Tá? É um rastreamento em tempo real, que a Marinha tem acesso, o IBAMA tem acesso, o Ministério da Agricultura tem acesso, que vai dar esse monitoramento de todas as embarcações de pesca no Brasil, hoje no mundo, né? E aí com esse equipamento funcionando, você dá entrada no Ministério da Agricultura para receber a licença de pesca. Esse aí, Vitor, é aquele que é feito pelo Fishwatch, é? O monitoramento, não, o Fishwatch é o AIS, é um que tá começando a ser exigido, mas para embarcações de pesca é o PREPS. Com o PREPS você consegue tirar a licença de pesca. Entendi. E aí pronto, então você já tem o registro da Marinha e tem o registro de pesca, que o IBAMA autoriza você pescar aquelas espécies específicas, o Ministério da Agricultura. Então você precisa disso aí tudo. Isso aí é importante, pessoal, porque sem isso você nem desembarca o peixe na indústria, né? Com certeza. E aí, Vitor, só que aí você já tem o barco, já está com tudo ok e tal, mas você precisa ter gente em cima do barco, né? E... Aí a brincadeira começa, vamos dizer assim. Né? Isso aí foi para você dizer assim, eu tenho um barco e eu posso pescar. Mas, por enquanto, você não consegue pescar. Você pode, mas você não consegue. Aí a gente começa a fazer o dia a dia da gente aqui. Que para a gente, principalmente aqui na Mar Aberta, a gente divide a pesca em 4 etapas. A primeira é a manutenção e armação do barco. Manutenção é uma revisão do motor, se tiver que trocar alguma peça, se tiver que fazer algum ajuste que o próprio comandante identifique que fique melhor na hora de pescar. Tudo isso envolve na hora da manutenção. E a armação, que também vem na primeira etapa, é quando o comandante senta aqui no escritório, vê as condições de temperatura do mar, entre outras configurações, e determina a estratégia de onde vai pescar. Então, se ele diz, eu vou navegar 3 dias para ir para onde a gente chama que é o pesqueiro, né, a área onde ele acredita que tem o atum, então ele determina a quantidade de óleo diesel que ele vai precisar, a isca, o gelo, o próprio material de pesca, né? Então o rancho da tripulação, né, a alimentação da tripulação, isso é a primeira etapa. Tá? Na segunda etapa, aí é realmente a pesca. Só segurando um pouquinho aí. Mas antes disso, precisa a tripulação, para estar no barco, precisa ter não é pegar qualquer um que tem coragem de estar no barco, né? Então, essas pessoas que são os pescadores mesmo, que tem o capitão, tem a hierarquia dentro da embarcação, mas essas pessoas, elas precisam, não é o cara dizer assim, eu pesco ali e eu quero ir no barco. Claro. Precisa de algumas autorizações, precisa de alguns cursos, algumas coisas, né? Você tem que fazer, você começa como o POP,
né, que é o pescador profissional, tá? Você vai lá na Marinha, faz um teste, uma prova, tem um curso, se não me falha a memória, é de um mês mais ou menos. Aí você faz uma prova e você vira POP, pescador profissional. E aí você, do POP, você pode começar a pescar. Você é literalmente um pescador, tá? Um pescador de uma empresa de pesca industrial profissional, tá? E aí você pode subir na hierarquia. Você pode escolher ir para virar um MOP, que é o motorista, né? O motorista profissional, que é o chefe de máquina que a gente chama. Ou você pode ir galgando, virar um PEP, que é um pescador especializado, até virar um comandante de pesca, né? Aí você vira o comandante da embarcação. Todas essas etapas dependem de tempo embarcado e uma prova que é feita para ver se você tem aptidão para aquilo, tá? Então, Então, você começa como pescador, e aí, à medida que você vai ganhando experiência, horas embarcado, não é isso? isso. Aí você faz uma prova e você vai subindo na hierarquia, até virar comandante, ou se você quiser ir para a linha de chefe de máquina, né, a parte de máquina, você pode, você vai para o MOP. Vitor, só para deixar claro, pessoal, o que é o chefe de máquina? O que é que ele faz no barco? O chefe de máquina, ele é o responsável pela toda a parte de mecânica do barco, né? Então, você tem um motor principal, você tem um motor auxiliar. O motor principal é o que faz a propulsão do barco. Motor principal, eixo e hélice. E o motor auxiliar é o que auxilia, efetivamente, no motor principal, entre também toda a parte de energia do barco, como se fosse um gerador do barco também. Então, o chefe de máquina, ele coordena toda essa área do barco. Válvula, bomba, alarmes, o rolo que a gente usa para fazer o lançamento da linha no mar. É ele que tem que estar sempre monitorando, vendo se está tudo ok. A parte de frio do barco também, para manter o barco, a urna do barco sempre na temperatura correta. É ele que monitora também. Ele e o auxiliar dele também, né? Certo, beleza. Não, é só para o pessoal entender que para entrar no barco, né, para virar pescador, não é só entrar no barco, não. Precisa de curso e tal. Mas aí volta para aquele as tuas 4 etapas aí, que aí já conversando com o comandante e tal, para poder definir como é. O comandante determinou aonde vai ser pescado. Então a gente começa a fazer o pedido de óleo diesel, né? O barco da gente, o mais otimizado da gente, consome 700 litros por dia, né? Então você imagina que ele vai passar 20 dias no mar, precisa de uma programação muito prévia para que possa sair no tempo correto, né? Porque todo mundo acho que aqui já sabe, acompanhando você, que a gente pesca com a lua, né? Então, tem toda uma programação que tem que ser feita no tempo correto para poder sair o barco no tempo certo e chegar no pesqueiro no tempo certo. O gelo ele tem que ter uma procedência. Normalmente, quem passa pela indústria também esse gelo para ter um monitoramento, tá? Então, o gelo ele é clorificado, né? O material de pesca, a gente está sempre trocando algumas partes do material de pesca para estar sempre correto, sempre bem otimizado com isso. A isca, o atum é um peixe extremamente exigente, tá? A gente só pode pescar ele. Bom, a maior efetividade dele é com a lula importada, tem um tamanho correto de lula, tá? Bom, basicamente os 3 maiores insumos são esses: o gelo, o diesel e a isca, né? Hoje a gente faz testes com outras iscas, mas definitivamente a melhor é a lula, tá? Essa a gente está falando da primeira etapa. Aí o barco sai, tá? Só uma coisa para você, Vitor. Oi?
Deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Vocês também têm que calcular a quantidade de alimentação, né, para o pessoal da equipe, Sim. água para eles beberem, né? Isso também está previsto. A gente faz uma previsão de alimentação para 12 pessoas, fazendo 3 refeições por dia, 4 refeições por dia, e a gente faz o cálculo sempre para 30 dias. Porque eles passam entre 20 e 22 dias no mar, mas a gente sempre fecha os 30 porque vai que acontece alguma coisa, né? Então a gente está sempre prevenido para que seja feito para 30 dias, principalmente a alimentação. Tá? A água também, para eles beberem, também tem que ter esse controle, né? Isso. A água que a gente pega é água mineral deles, faz parte do rancho quando a gente fala. Tá? Muito obrigada. Vitor, e também tem uma pessoa no barco responsável pela alimentação. Né? Sim, na tripulação ele é um pescador, tá? Que ele só pode embarcar nessa embarcação de pesca pescadores, então ele é um pescador, um POP normalmente, mas ele tem um curso, muitas vezes um curso de gastronomia, de alguma forma um técnico de gastronomia, e ele é responsável pela alimentação, tá? Então quem faz toda a alimentação da tripulação é essa pessoa. Tem um cozinheiro na embarcação. Tá? Então são 12 tripulantes, né? Um é um comandante, um chefe de máquina, um auxiliar de máquina, um cozinheiro e todo o resto é pescador. Tem o gelador também, né? Que chama de gelador também, né? Sim, tem os 2 geladores, né? O gelador ele é fundamental porque ele determina muito a rentabilidade do barco, tá? Ele cuida do armazenamento do peixe, né? O nome já diz que ele é o gelador. Ele armazena o peixe na urna. Então o que acontece? Ele tem que saber a quantidade de gelo suficiente que ele vai botar entre um peixe e outro, que não seja muita e caiba menos peixe no barco, mas também que não seja pouca e o gelo acabe por derreter ou por escapar e o peixe machuque, não fique tão bem gelado. Então tem todo uma responsabilidade em cima dessa função que determina a rentabilidade do barco, é fundamental para a rentabilidade do barco. Isso. Muito bom. Toda uma logística antes de pensar em sair para o mar, né? A gente fica assim, a gente não trabalha na área, fala, entrou no mar, botou mais ou menos alguma coisa, vai, pega os peixes e volta. Mas antes de entrar, toda uma logística de preparo, não só para a qualidade do peixe, mas também para a qualidade de vida daquelas pessoas. Isso, claro. Isso é muito importante. Não, a gente, inclusive para a tripulação, aqui na empresa da gente, mudou-se muito, inclusive, o estilo de alimentação do pessoal. A gente foi conscientizando eles, porque eles trabalham num ambiente que é muito rigoroso, né? Um trabalho rigoroso. Então, eles precisam ser saudáveis. Então, antes a gente fazia um rancho, tinha muito refrigerante. E a gente foi notando que foi mudando, a gente foi conscientizando, conversando com eles, e hoje é muito pouco refrigerante, normalmente é uma gradezinha da grade de refrigerante, e o resto é muito pouco de fruta, então hoje é muito suco lá. É interessante isso, porque eles têm essa preocupação também com a saúde. Mas isso aí, a gente está falando até agora, a gente só saiu até a barra, tá? A gente não começou a lançar material no mar, a gente não fez nada disso, não capturou peixe, né? Então, a segunda etapa é essa da pesca. Então, a gente tem um acompanhamento diário, todo dia a gente entra em contato com a embarcação para saber como é que está, se está tudo bem, como é que está a pescaria. A gente tem toda uma programação de saída e chegada, leitura de mercado. Então, quando a segunda etapa termina, que é a pesca efetivamente, o comandante entra em contato com a gente e diz, foi capturado tantos atuns, tantos quilos de atum, que a gente tem uma medição padrão
que determina pelo tamanho do atum, a gente sabe muito precisamente o peso que ele tem, tanto de meca, tanto de mercado interno, e a gente está programando, vai chegar aí com 2 dias. Com base nessa informação, começa a terceira etapa, que é a venda. Né? A venda começa já quando o barco está no mar. Ele passa essa informação para a gente tem um controle que a gente erra em 100 quilos aqui, dado que o barco chega aí com 15, 20 toneladas de peixe, a gente erra em mais ou menos 100 quilos a quantidade de peixe que o barco está trazendo. Então a gente já começa a fazer essa venda, porque é um número muito preciso. Quando o barco chega, praticamente o peixe está todo vendido. Né? E aí a gente considera que a venda é a terceira etapa da pescaria, porque está todo mundo embarcado. A gente só está embarcado em terra, mas a gente está embarcado lá com eles, já se preocupando de como vai ser feita a venda, porque a gente tem um compromisso com a tripulação, com o barco, que o barco tem que ser viável, e para o barco ser viável, além de todo o trabalho que eles estão fazendo, de manter a qualidade do peixe, de ter uma otimização dos custos da embarcação, que é muita responsabilidade da tripulação, a gente precisa também ter uma venda bem feita, porque é uma forma de agradecer à tripulação de que eles fizeram um bom trabalho. E aí a terceira etapa, a venda, a gente já começa a entrar em contato com os clientes, já começa a determinar quando o barco vai chegar, quanto tempo vai chegar para cada cliente, que embalagens vão ser utilizadas, de que forma, reservar espaço na indústria. E aí o barco chega e começa a fazer o desembarque da indústria. E para a indústria aceitar o peixe da gente, a gente precisa ter toda aquela documentação que a gente falou antes, PREP, licença de pesca, registro na capitania, porque se a gente não tiver alguma dessas documentações e a indústria aceitar o peixe da gente, eles podem ser fiscalizados também. Então, tem todo esse rigor em cima do barco para o peixe entrar na indústria. Tá? Então, começa-se a fazer o desembarque e, consequentemente, a quarta etapa da pescaria, que é a industrialização, a classificação, que aí César, eu acho que ele sabe alguma coisa, né? E faz a classificação, com essa classificação determina-se o mercado para qual cliente, cada cliente tem um perfil diferente, tamanho de peixe, classificação caudal, classificação do cachibu. Então, assim, feita a venda e a logística. Porque a pesca de espinhel no Nordeste, ela cuida da cadeia como um todo. Tá? Hoje a gente não vende o peixe para a indústria. Hoje a gente usa a indústria para classificar o peixe da gente, para cifrar o peixe da gente, né? Fazer uma garantia de qualidade, é como se fosse um selo de qualidade, né? O CIF, de procedência. Mas a gente que cuida de toda a parte de logística, de desembaraço, a gente tem todo o monitoramento dessa cadeia até chegar no cliente que normalmente está em São Paulo, ou está nos Estados Unidos, ou está no Japão. Tá? Então a gente tem todo esse controle para poder concluir. A pesca é concluída quando a gente vai lá no restaurante e come peixe. Isso, muito legal, Vitor. Mas vamos voltar a falar um pouco. Tem algumas dúvidas assim que o pessoal fala assim, porque no barco pode ter pragas, né? Como vocês fazem esse controle de pragas nas embarcações? É um local que, tem muito esconderijo para praga e tem manipulação de alimentos. Então, tem peixe, tem cheiro de peixe, tem esse tipo de coisa que atrai pragas e na hora que pode entrar no barco essas pragas através de alguma coisa que foi colocada no barco, ou mesmo o barco no cais, né? Elas podem entrar pelas cordas e tal. E como faz esse controle aí de pragas, isso aí nas embarcações? O primeiro controle que a gente faz é nas cordas dos barcos da gente tem o que a gente chama de rateira.
não é a ratoeira, é uma rateira, que é um negocinho que a gente bota, tem o cabo tá aqui, a gente bota ele é convexo, aqui assim, então o rato ele não consegue passar por cima da corda. Ele é fechado, ele é amarrado na corda do barco. Esse é o primeiro controle que é feito. Já toda embarcação praticamente é feita esse tipo de controle. O controle mais específico, como você disse, tem muito cantinho, a gente terceiriza uma empresa, tá? Que já conhece, faz praticamente as embarcações todas aqui, então ele já tem o manejo das embarcações, sabe aonde pode se esconder, e eles vêm toda a viagem, eles vêm aqui, fazem um monitoramento, e quando precisa substituir algum ponto, eles já fazem toda a viagem, porque isso é algo muito crítico. Além disso... Uma empresa de detetização isso, que já trabalha com embarcações, né? Isso. Já conhece embarcações de longa data já. Tá? E também é muito importante esse controle, porque vocês vão trabalhar com alimento, né? Então, claro. Qualquer tipo de resíduo tem que estar devidamente controlado. Isso é muito importante, esse controle. E também, quando a gente encerra, né, terminou o desembarque, aí o barco volta para aquele ciclo lá, que eu falei, volta para manutenção e armação, e uma das partes de manutenção do barco, a manutenção preventiva do barco, é justamente a baldeação, é a lavagem do barco, vamos dizer assim, com água clorada, a tripulação só sai do barco quando ela termina de fazer toda essa limpeza, inclusive no porão, e no convés, que é onde a gente faz o tratamento do peixe, né? Mas convés e porão, principalmente, é feito toda a lavagem com água clorada, justamente para não ter risco de bactéria. Legal. E muito interessante mesmo, todo esse cuidado. Então, quer dizer, de modo geral, a tripulação fica no barco antes de sair, está lá, durante, e só sai quando o barco está perfeito. Isso leva mais ou menos quanto tempo? Tudo isso, todo esse processo, são 22 mais um dia de desembarque, 23 dias. Todo esse tempo longe da família. E quando é que volta para embarcar novamente, mais ou menos? Mais ou menos uma semana. Passa a vida. Eu costumo dizer que é para quem aguenta. É para quem aguenta, não é todo mundo que aguenta embarcar, não. Tem que ser do mar, né, Vitor? Tem que ser do mar. Agora, aí, conversando com os pescadores, você vê que eles gostam mais do mar. Depois que eles se acostumam, eles gostam mais de estar lá no mar do que em casa, em terra. Por incrível que pareça. De certa forma, está longe, né, da confusão, dos problemas. Não tem problema de assalto, não tem problema de bagunça, não tem problema de trânsito, nada, né? A mulher, Justamente. Ó, paciência, não tem filho. Está tudo tranquilo, a vida está acontecendo ali numa turma que eu acredito, inclusive, que essa equipe deve virar uma grande família, né? Com certeza, com certeza. A gente teve um caso aqui muito interessante, é que um tripulante nosso, ele estava precisando concluir o ensino médio ainda, pra você ter ideia, e a tripulação, o comandante, quem já tinha concluído, eles ajudavam esse rapaz, quando eles não estavam trabalhando, ele estava lá sentado estudando, e a tripulação ia lá ajudar ele a estudar, para que ele conseguisse concluir o estudo dele. Então, assim, é uma coisa, é uma família, literalmente. Pois é uma família unida pelo mesmo gosto, pela mesma vocação, pela mesma paixão. Então é muito relativamente tranquilo conviver ali, né? Porque todo mundo está querendo a mesma coisa, todo mundo gosta de ficar ali pescando, quietinho, sossegado. Quando ele está em casa, tem um filho que quer ouvir uma música, ali não, está todo mundo no mesmo projeto. Vamos pegar peixe, trazer para cá e vão convivendo mais entre eles do que com a própria família. É verdade. É verdade. Por isso que a gente tem aqui na empresa, a gente preza muito o tempo deles em casa. Então, a gente sabe que é pouco,
Então, as coisas quando tem que... precisa assinar um documento, a tripulação precisa assinar um documento, ou é quando o barco chega, ou é quando o barco vai sair. Esse período entre um e outro, esqueça a tripulação. A tripulação está em casa, né, ninguém incomoda, a não sei que seja uma coisa de última necessidade, mas ou as coisas são resolvidas com eles, a partir de documentação, quando o barco chega, que eles estão aqui já, ou quando o barco está para sair, que eles já estão vindo. E é uma vida assim que a pessoa, por exemplo, vai ter o sobrinho que vai casar, meu amigo está embarcado, né? Formatura de filho, estou embarcado. Quer dizer, a vida deles é muito dependendo da vida da maré, né? Eles acabam fazendo que nem os peixes, vivem em função da lua. E quando a lua permitir, eu vou ao casamento. É isso aí. É isso aí. Muito lindo mesmo tudo isso. É que a gente tem muita curiosidade, porque a gente que fica na Terra tem um romantismo em relação à vida de quem está no mar, né? Tem uma vida assim meio romântica. O que seria, como é que é? Mas é uma vida muito doída, muito difícil. Vai nascer o filho está lá, ele está dentro do mar, pode voltar para dentro do nascer. Por isso, aqui na empresa a gente tenta dar o maior suporte possível, tá? Não estou dizendo isso só por causa da empresa, porque eu tenho certeza que todas as outras empresas daqui devem fazer a mesma coisa. Uma situação que aconteceu com a gente foi um chefe de máquina, estava embarcado, e a filha dele teve um problema, teve que ser hospitalizada, e ele começou a ficar muito preocupado, queria voltar para a Terra, começou a ficar muito preocupado, e a gente falou com ele no rádio, no contato diário que a gente tem, e disse a ele, não se preocupa que está tudo certo. Então a gente foi até o hospital, ficou monitorando, ia de tempos em tempos, estava lá, até que ele chegasse em terra e pudesse fazer o acompanhamento ele mesmo. A gente fez todo esse acompanhamento, a gente tem essa preocupação com a tripulação, porque eles precisam estar bem lá fora. Eles precisam estar bem lá fora. E caso acontecesse dessa menina morrer, como é que seria? Aí no início da pescaria, ou se o barco estivesse próximo, ele voltaria, tá? Ou se tivesse alguma embarcação próxima voltando, a gente conversaria com essa outra embarcação e ele voltaria nessa outra embarcação, tá? Uhum. É uma vida muito complicada, porque não é como a gente não é uma situação de deu um problema lá fora, olha, segura aí que eu estou mandando um táxi pegar vocês. Não tem como, né? Por outro lado, tem um ditado na Marinha que diz assim, marinheiro não deixa marinheiro no mar. Então, lá fora a gente tem uma certa concorrência aqui em terra, vamos para quem vai vender, aonde a gente vai pescar e tal. Mas quando acontece qualquer coisa no mar, isso cai por água, tá? E ali fica uma família, todo mundo vai se ajudando. Já aconteceu situações da gente quebrar uma peça no mar que não foi no barco de substituição. E tinha um barco saindo atrasado aqui, o cara disse, não, pode deixar, eu levo a peça para você, não tem problema nenhum. Então, assim, lá fora, a relação entre as empresas, inclusive, é como se fosse toda uma irmandade que está todo mundo trabalhando juntos ali para que todo mundo trabalhe com segurança, sabe? Então, pois eu fico imaginando que não é para qualquer um. Não é. Não é para qualquer um, não dá para improvisar, a pessoa tem que ter aquilo ali dentro dela. Né? Tem que gostar, não dá tem que gostar. E não é só gostar, é ter vocação. Às vezes gosta, mas se a pessoa não tem um sentimento para isso, não dá. Não dá para improvisar uma pessoa. É como eu disse, é para quem consegue. Não você tem razão, não é nem para quem gosta. Para quem gosta vai 2, 3 vezes no máximo. Depois é só para quem aguenta, só para quem consegue se acostumar. Então, é complicado. E depois que eles se acostumam, né, não quer sair mais. Fica de férias, fica querendo ir para o mar, né, Vitor?
Não, o pessoal É fica de porque férias, não ó, tá de mostrasse. férias. Quando dá uma semana, o cara tá aqui na porta da empresa e tal. Não, mas você não tá de férias? Não, é porque eu vim aqui dar uma olhada no barco. É assim. É porque, veja só, eles lá não tem nenhuma apurrinhação. Só sabem o que está acontecendo por terra quando faz um rádio, né? Quando está na Pois é. terra, é conta que não pagou, é compra que tem que fazer, é filho que saiu. Então, é a vida aqui fora. Lá eles estão num universo paralelo. Sim. Então, a pessoa tem que ter essa vocação, realmente, de viver. É quase um monastério, entre aspas. A pessoa está ali numa vida monástica, né? Fora do pacote do dia a dia. E é realmente uma vocação, né? Não é para qualquer um, não é para. Eu já fui para pesca, eu já fui para pesca e não dá para mim, não. A pessoa vai para vai para acompanhar, vai para aprender aquilo tudo, mas, tipo, para estar indo, não é para qualquer um, não. De verdade, o negócio é complicado. E, tipo, pela experiência que eu tive a bordo, o pessoal realmente é uma família, né? É bonito de ver assim, e eles vão brincando e vão fazendo as coisas, vão trabalhando junto e tal. E, tipo, é um espaço totalmente confinado e, tipo, até em situações, às vezes, extremas, não dá para pular do barco e voltar nadando. Pois é. Então, é ali, junto ali daquela tripulação. Quem vai lhe dar apoio é aquela tripulação, quem vai estar perto de você é aquilo ali. Mas, oi, Yara. Quantas pessoas, qual é o limite máximo de pessoas no barco? Olha, o máximo é difícil, porque tem o barco menor que a gente tem, vamos botar nesse padrão aí, tem 16 beliches, mas o que a gente chama de CTS, que é o cartão de tripulação de segurança, a tripulação mínima são 6 pessoas, e você vai até onde tem na beliche, a quantidade de beliche que você tem a bordo. Né? Mas normalmente tem embarcação que são 10 pessoas que vão, 12 pessoas que vão. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Gente, vocês que estão assistindo, se vocês tiverem alguma vontade de comentar alguma coisa ou de fazer alguma pergunta, é só escrever aqui no chat que a gente faz a pergunta ao nosso querido entrevistado, Vitor. E é uma pessoa que sabe tudo de mar, tudo de barco, então vamos aproveitar essa oportunidade rara, tá bom? Pode colocar aqui que eu vou perguntando para ele. Eu acho que, se não me engano, foi Naíra que perguntou a questão se tinha alguma pessoa, algum médico a bordo, alguma pessoa desse tipo. Não, o médico a bordo não. O comandante, ele tem um treinamento de primeiros socorros, tá? Então ele sabe fazer aquele primeiro approach ali, se for necessário. Aconteceu algum problema, alguém se machucou. Então o comandante ele tem capacidade de fazer aquele primeiro atendimento e entra em contato com a gente diretamente e a gente já vai acionar uma embarcação próxima para socorrer, ou o barco vai voltar, dependendo da gravidade da situação, ou até a marinha pode ir até eles para poder prestar algum socorro. Olha só, tem uma pessoa... A gente está chegando... Uma pessoa de Polaco. Tá, professora, pode falar. Tem uma pessoa chamada Polaco que está perguntando como funciona o pagamento da tripulação. O pagamento da tripulação existe um salário base, que flutua de acordo com a sua hierarquia no barco, e existe uma produção baseada na produção propriamente dita e na qualidade do peixe que vem, tá? Então, assim, o comandante ele tem uma porcentagem um pouco maior, baseado na qualidade do peixe. Os geladores, eles têm um grau um pouquinho maior também. O contramestre, que é quem cuida dos pescadores, um desses pescadores, o que tem mais experiência, se torna um contramestre,
né? Ele é o braço e os olhos do comandante no convés da embarcação, que é onde faz todo o lançamento e o tratamento do peixe. Então, baseado na sua hierarquia, ele tem uma porcentagem de ganho em cima de produção e qualidade do pescado que tem a bordo, que quando chega aqui a gente classifica, né? E uma coisa, tu está falando de qualidade, como é a manipulação, os cuidados que eles têm na embarcação? O que é que se faz com o peixe quando o peixe sobe? A pescaria em si, né? Porque a pescaria não é só pegar o peixe, a pescaria é pegar o peixe e trazer o peixe do mundo. Justamente. Então, acho que vai até responder já meio com a pergunta de JC Almeida aí. Bom, o barco ele passa de porto a porto, como a gente chama, entre 20 e 22 dias. Então, se o peixe não for bem condicionado, vamos dizer que o barco aqui ele faz mais ou menos 16 lançamentos. O peixe pescado no primeiro lançamento, vamos dizer que ele vai passar aí 18 dias na urna do barco. Então, como é que é feito? O peixe ele tem duas formas de tratamento. Uma é quando o peixe sobe a bordo vivo, tá? E quando o peixe sobe a bordo morto. Quando ele sobe morto, não tem muito o que fazer, limpeza, evisceração, descabeçamento e armazenamento. Quando o peixe sobe vivo, aí a gente tem um tratamento que é o equiginê, né, os peixes maiores, principalmente, que é aquele furo que faz na testa do peixe, vamos dizer assim, né, para destruir a medula. E aí é feita a sangria para que a gente consiga manter a qualidade do peixe o melhor possível por mais tempo, né? Então a gente entra também na parte do armazenamento. A gente cobre o peixe com um pano, depois que ele é todo limpo, todo eviscerado, descabeçado, tudo feito. A gente tem um pano que a gente dobra, que é para o peixe não ficar, o gelo não ficar diretamente em contato com o peixe, não queimar a pele, consequentemente a carne. Então tem todo esse cuidado da temperatura do que o peixe tem que ficar na urna, né? A quantidade de gelo que vai em volta de cada peixe, na cama que a gente chama, onde vai armazenar o peixe. Tudo isso é para que o peixe da primeira lançamento tenha a possibilidade de manter a qualidade ou perder pouquíssima qualidade até que o barco chegue de volta. Então a gente tem registro na empresa de que peixes pescados no primeiro lançamento deu a melhor classificação possível. Então esse peixe conseguiu manter essa classificação por 18 dias, por 17 dias. Tá? Então depende muito da manipulação que é feita. Isso sem contar que esse peixe não vai ser consumido no mesmo momento que ele desembarca, né? Claro, não, claro. Ele vai ter aí 17 dias no barco, ele ainda vai pegar um voo, vai para o destino, vai ser armazenado. A gente mandava, por exemplo, peixe para o Japão. A gente já chegou a mandar peixe para o Japão. São 72 horas de voo até o Japão, né? Entre voo e aeroporto, são 72 horas de logística. Então, a embalagem que a gente usa também é uma embalagem com plásticos isotérmicos, com isopor. Tem uma caixa de papelão hermeticamente fechado, com geopack dentro, que é o gelo que vem em cubos em gel, que é congelado, que aí dura mais tempo, aguenta uma temperatura mais baixa. Então, tudo isso é pensado para que a gente consiga manter a qualidade por mais tempo. Tem clientes nossos que dizem que já conseguiram segurar um mês o peixe. Tá? Então, assim, depende de cada indivíduo, né? Cada peixe que a gente fala, né? Cada indivíduo também, e depende da manipulação que é feita em toda a cadeia. Muita coisa, gente, é muita ciência, a gente não imagina. A gente chega no supermercado, numa feira, vai comprar um peixe, a gente olha assim, não consegue imaginar toda essa logística que vem por terra, né? Até chegar em terra, qual foi o trabalho, quanto tempo, né? A vida das pessoas ali nesse momento.
Então, a gente passar a ter um pouquinho mais de gratidão, né, e respeito quando vê um animal, um peixe, à venda, todo aquele trabalho de todo mundo até trazer. Que parece que é muito fácil, né? Qual é a distância, mais ou menos, do porto até chegar no pesqueiro? A quantos quilômetros, mais ou menos? Flutua durante Transforma em um ano, quilômetros tá? de milha, né? Flutua um pouco durante um ano, porque o peixe, o atum é um peixe migrador. Mas a maior distância que a gente já chegou foi 2.000 quilômetros, 2.000 e poucos quilômetros. É muito longe. Foram 6 dias de navegação, só para chegar no pesqueiro. É muito, muito longe, gente. 2.000 quilômetros. A gente está aqui em Teresina. É quase que dá para chegar no Rio. De Teresina chega assim. É muito longe. É E quase daqui cruzar ao o Rio dá Brasil todo. 3.000 quilômetros. É quase chegando em Teresina Rio. Quer dizer, é longe demais. É longe. E Não tem dentro do mar, noção né? de Dentro do tudo. mar. Então, você pega a tempestade, tem que desviar e vai. É longe. É muito longe, longe muito, porque 2.000 quilômetros, isso é longe demais. Mas vocês têm que ir onde o peixe está, né? Senão não adianta. Vocês não podem ficar parados a dizer, peixe, por favor, venha até aqui. Não tem que conhecer e tudo, né? Estudo, né? A profundidade que ele vai e a época que ele está. Isso, a gente Na verdade, é uma procura. grande sorte, né? Não sei se a gente tem tempo, mas assim, como se determina para onde a gente vai pescar é muito interessante, que a gente procura o que a gente chama de faixa atômica, que é aonde tem as melhores condições para o atum aparecer. Então, a gente consegue pegar uma previsão meteorológica e físico-química da água, do mar, para 30 dias para frente uma previsão. Então, ver onde vem tendo flutuação de fitoplâncton, ali é onde está aparecendo, onde tem vida por ali, né? Aonde tem a termoclima, que é a maior variação de temperatura em uma faixa pequena de profundidade, corrente marítima, enfim, é muito interessante. E a gente tem a gente trabalha aqui com um espinhel de superfície. Por que esse nome, um espinhel de superfície? A gente pesca até 100 metros de profundidade, não passa desse. A gente tem material até 120, mais ou menos, mas não trabalha muito isso. Fica ali entre 80 e 100 metros de profundidade. O atum, ele se alimenta nessa região, mas ele vive a 300 metros de profundidade. Então, a gente tem que estar nessas condições no momento certo que ele vai se alimentar, porque ele passa muito pouco tempo ali. Então, a determinação de onde a gente vai é muito interessante, assim, é um trabalho fantástico que os comandantes têm que fazer aqui de estudo, históricos também, tá? A gente analisa todo o histórico de pescados aqui de onde a gente tem, onde foi, para poder determinar onde se vai lançar o material. Muito interessante, essa logística toda, isso é muito fantástico. Tem uma pessoa aqui que está perguntando: o Brasil tem tecnologia nos barcos para colocar no mercado mais qualidade nos atuns? Olha, a qualidade do atum, eu acredito, no espinhel de superfície, principalmente, tá? Nos espinheleiros que a gente fala, a qualidade já é muito, muito boa, tá? Muito boa. A gente tem 6 classificações, né? Aqui, 1, 2+, 2H, 2 menos, né? Que a gente utiliza esse atum fresco. O resto existem mais classificações, mas a gente já trabalha eles congelados. Dessas 5 classificações dos nossos barcos aqui, 83% está entre 1 e 2+. Algo de 2H, mas um 2H é um 2+ também, mas é um 2+ com uma classificação média, é um 2H, mas com classificação média de 2+, tá? Que a gente usa para fazer exportação. Então, assim, você tem 83% das melhores classificações, já é um índice muito bom. E o 2
que é um peixe que a gente utiliza mais no mercado nacional, ele vai representar mais ou menos 10%, né? E os outros 3%, 7% é um peixe com uma classificação já mais maturada, vamos dizer assim. Né? Não é que o peixe seja ruim, é que a classificação dele já está mais maturada. Aí César sabe dar uma aula melhor do que... É um peixe que ele vai ter um shelf life menor, né, Vitor? Isso. Alguns vão ter que ser congelados direto e vão para o congelamento e tal, mas não é um peixe ruim, é um peixe apto para consumo, bom para assar tal. É porque a gente está falando uma pesca, um peixe voltado para a culinária japonesa, que vai ser comido cru e tal. Então, a exigência de qualidade é muito maior. Mas sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para ter uma coisinha para melhorar, a gente sempre está inventando coisa para melhorar, mas na pesca de espinhel é muito boa, na pesca de cardume associado dá para melhorar um bocado ainda. Isso é verdade. Eu acho que a gente está chegando no limite da nossa live, né? Nós ainda temos mais, no máximo 5 minutos, mas, assim, para a gente não ficar no ar, né, no vácuo, é interessante que a gente comece a se despedir, porque eu quero gravar a live, né? Então, quando bate, eu estou aqui controlando, mas quando bate os 5 minutos, são 60 minutos, mas a gente sempre, por precaução, termina um pouquinho antes, que é para poder gravar, né? Senão o Instagram também despenca a nossa live e todo esse trabalho vai para o espaço. Tanta informação, né? Nossa, e está sendo muito rico tudo isso. A gente está aprendendo imensamente muito, né? E nós mantivemos uma média de 15 pessoas ao vivo com a gente assistindo a live. Isso é muito bom, a gente estava assim despretensioso totalmente. E o pessoal está assistindo aqui direto, estou vendo que está o pessoal mantendo. A gente chegou a 20 pessoas e agora estamos com 17. Então, isso é muito legal, muito bom, transmitir esse conhecimento, né? A gente já está com muita saudade aqui, porque foi uma conversa leve, adorei conversar contigo. Obrigado. Vitor, você está fazendo parte da família, já está do tempo. Então, assim, se você quiser, por favor, fazer suas considerações finais, né, para a gente se despedir. Bom, a pesca... A pesca, eu acho que o que está faltando hoje para a gente é muito disso, é o conhecimento, que as pessoas conheçam, o trabalho que é para a gente trazer um peixe para o mar. Tá? Mas a gente também é pescador com orgulho, tá? E eu quero agradecer muito pelo espaço que deu para a gente mostrar um pouco do que é a pesca de espinhel de superfície aqui. E fica o convite para vir conhecer as embarcações. Se quiser embarcar, a gente vê o que a gente faz. Eu vou dizer para você que eu vou embarcar em vídeo. Se você fizer um vídeo, eu vou embarcar, mas assim, faz um vídeo editado, tipo, entramos no barco. Aí entramos no barco, pronto. Saímos do barco, fui lá, né? Saímos do barco. Eu vou agradecer muito esse convite, mas eu sou um animal muito terrestre, entendeu? Eu não sou animal marítimo, não. É certo. Mas, assim, nós agradecemos imensamente por você ter vindo aqui, tá? E muito mesmo, agradecemos bastante. Nós, da Universidade Federal do Piauí, nos sentimos honrados em ter você conosco. Obrigado. Agradecemos ao César, que trouxe esse ilustre convidado, né? O Vitor Calzavara, que é empresário da empresa Marabé, né? Gentilmente cedeu o seu tempo para a gente. E é isso. Muito grata a todos. Vou encerrar. E vai ficar salvo aqui. Quem quiser depois dar uma olhadinha, pode ver. Está todo mundo aqui curtindo e aplaudindo você. Muito grata. Obrigada, César. Obrigada, Yara. Beijo grande para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu deixar aqui. Como é que deixa essa coisa, meu Deus? Agora tem que aprender como é que desliga a live. Encerrar a live e salvar. Onde é que está encerrar a live? Agora que está aqui, controle de barco. Tem gente para convidar, remover, não vou remover ninguém. Deve ter algum lugarzinho aqui que encerrar a live. Onde é que é, César? Por favor. Deve ser lá em cima. Lá em cima. Convidados, convidar não. Ao vivo não. Controle de barco não. Ah, meu Deus. Cadê? Quem me ajuda?
Aqui há dúvidas, perguntas, não. Onde é que encerra essa live, gente? Alguém sabe me dizer, por favor? Tem um microfone, tem uma câmerazinha. Em algum lugar aqui encerra. Eu já fiz live. Ah, eu acho que é nesse X. Tem, encerrei.